Olá, vamos a mais uma aula de Sociologia. Nesta aula discutiremos sobre o fato social proposto pelo sociólogo francês David-Émile Durkheim. Durkheim está pensado exatamente como aquele sociólogo que, associado a Augusto Comte, constrói uma sociologia que está denominada, nesse caso, tanto dele quanto de Augusto Comte, de sociologia positivo-funcionalista. Vamos ter em mente o significado dos dois termos. Positivo porque já estamos nos servindo daquela ideia comtiniana sobre o positivismo, não aceitar como verdadeiro aquilo que não foi demonstrado cientificamente, exclusivamente se o nosso tema são as questões sociais, os fenômenos construídos nas relações dos homens com os demais homens. Funcionalista por quê? Nos servimos aqui de uma ideia sobre o organicismo e o darwinismo que vimos na outra aula. O funcionalismo, ele trata exatamente de cada parte da sociedade cumprindo a sua função. E cada parte da sociedade, escola, igreja, amizade, trabalho, fazendo com que essas coisas existam em função do todo. Esse funcionalismo é que nos permite compreender a sociedade sendo sempre analisada sobre uma perspectiva do século XIX para cá como algo a ser observável. Durkheim vai nos dizer o seguinte: para compreender a sociedade, nós devemos ver que alguns fenômenos sociais, algumas relações, elas são reincidentes nos seus acontecimentos. Então, olhando para essas repetições na história do homem, podemos encarar o fato como algo que é analisável. É isso que ele vai chamar, então, de apenas fato social, ou seja, olhar para o fenômeno, para o problema acontecendo na sociedade como coisa observável. E é exatamente esse o nome da ciência, da sociologia positivo-funcionalista, que Durkheim vai denominar de fato social. Podemos facilmente classificar isso como coisa observável. Queremos simplificar a ideia. A intenção aqui é facilitar para você aí, ao estudar o Durkheim, entender o seguinte: o Durkheim, ele queria entender que alguns acontecimentos na sociedade, eles aconteciam de maneira padronizada, de maneira a ser facilmente medidas, e essa mensuração, ela acontecia exatamente sobre os próprios comportamentos humanos. Durkheim, então, pensa o fato social como coisa observável, algo como uma lente apropriada que permite a Durkheim, ao sociólogo, entender a sociedade como uma coisa cientificamente percebida, de forma que esta observação agora segue preceitos muito bem definidos por método, objeto de estudo. E qual é o objeto de estudo da sociologia de uma forma geral? É sempre o ser humano e a sociedade. Que método nós utilizamos? Neste caso, o método positivo-funcionalista. O positivo-funcionalismo está ancorado na ideia do fato social. Há que se perguntar: qualquer fato, qualquer fenômeno, qualquer acontecimento na sociedade será social? Durkheim, de antemão, vai nos dizer que não. Por quê? A partir desta concepção do chamado fato social, ele diz que o que existe primeiro é a sociedade como um todo. Só a partir daí essa sociedade passa a determinar o indivíduo. Essa informação é extremamente importante à hora de você estar resolvendo a questão do vestibular, do concurso ou das provas seriadas. Você vai enxergar que o Durkheim, ele não entende como nós pensamos matematicamente. É preciso juntar unidades para que você tenha um conjunto. Durkheim vai ver exatamente o contrário. Você tem um conjunto e, olhando como esse conjunto se faz, ele determina cada um dos indivíduos separadamente. Durkheim vai nos apontar então que aquilo que é fato, acontecimento, só poderá ser chamado de social se dado na esfera
do conjunto. Eis que ele nos aponta 3 características desse fato social. Ele vai nos dizer que as características devem sempre aparecer da seguinte maneira. Primeira delas, essa característica deve ser denominada de generalidade. Vamos lembrar uma coisa aqui, bastante trivial, talvez não tão importante, mas que seja significativa para você na hora de lembrar sobre o Durkheim. A palavra général em francês traduz-se por geral. Como Durkheim é um francês, nós podemos entender que ele estava dizendo sobre a coisa geral, a generalidade, ou seja, aquilo que é general. É uma das características do fato social, porque se aplica a todos os povos, em todas as épocas, de uma maneira generalizada, às pessoas de uma forma geral, ao conjunto da sociedade. Durkheim vai dizer ainda que, para ser chamado de fato social, o fenômeno, além de ser algo observável cientificamente, deve possuir a característica da exterioridade, ou seja, ele está dizendo que os acontecimentos que existem na sociedade estão construídos de uma tal maneira que independem da vontade individual. Já existem muito antes dos próprios indivíduos estarem no mundo aceitando ou não determinadas regras que aí estão. Elas são exteriores porque independem da vontade individual. E temos também ainda, como característica do fato social, determinando que não é qualquer fato que poderá ser chamado de social, a característica da coercitividade. A coercitividade nos faz pensar exatamente aquilo que é impositivo, que nos coíbe, que é uma coerção imposta a nós. Por exemplo, o fato de nós usarmos a linguagem, independente do idioma que falemos. A linguagem é uma maneira de comunicação do ser humano. Ele vai incorporando isso no processo de socialização, ele aprende a se comunicar porque ouve outros se comunicando, ele vê pessoas se manifestando, então ele acaba incorporando e ele vai tentando balbuciar as primeiras palavras. A comunicação, segundo Emile Durkheim, é uma das características do fato social facilmente percebida pela coercitividade. A língua é uma forma impositiva de nós estarmos no mundo. O ser humano precisa se comunicar, mesmo quando ele não fala. Ao gesticular, qualquer gesto que a gente faça, mostrando alguma coisa, isso tudo está nos apontando uma maneira de interagir com o mundo. Segundo Durkheim, essa interação ela é uma coerção. Essas 3 características estão para nós apontadas de tal maneira que a gente lembre apenas de algo importante. Apenas porque Durkheim vai dizer um fato que não possua essas 3 características, ou uma delas, não será chamado de social, especialmente se ele não for um fato que é aplicável a todos em todas as épocas. Por quê? A todos os povos em todas as épocas. Porque se ele não for geral, lembremos aí a dica, a palavra général em francês, tradução geral, ela não pode ser vista como algo que nos permita entender essa sociedade. Eis que o Durkheim simplesmente vai nos apontar as características desse fato social, considerando então aquilo que é facilmente denominado na relação social. O fato social, enquanto relação, ele pode ser visto como sendo algo normal ou podem haver fatos sociais chamados de patológicos. O fato social patológico é aquele fato onde os acontecimentos da sociedade extrapolam os índices aceitáveis. Então, eles simplesmente extrapolam os limites. De quais limites nós estamos falando? Podemos citar vários, desde a moralidade, podemos falar das relações de imposição de força ou relação de força,
podemos falar exatamente de uma relação conceitual, racional, e podemos dizer de uma questão religiosa, enfim. Estamos falando de limites que a sociedade vai estabelecer como sendo limites que servem para separar a boa ação da má ação, da ação que é humana daquela que seria desumana, da ação que é ética para aquela que é antiética, e exclusivamente daquela que é legal para aquela que é ilegal. O que inclusive, melhor comentado sobre essa legalidade, nós vamos ver num pensador alemão chamado Max Weber, que vai olhar para essa concepção um pouco mais apropriada, olhando para o que é burocrático no processo de racionalização dessas relações sociais. Por enquanto, o que a gente pode enxergar é que, se aqui nós temos uma relação que extrapola os limites, por isso chamado de patológico, o grego pathos significa aquilo que nos move. É traduzido muitas vezes como se fosse uma doença, quando você investiga aquilo que afeta. Aqui, nesse caso, exatamente o que condiciona o nosso organismo. Daí a ideia de patológico no sentido de doença. É um estado, uma ação que está construída de tal maneira que fugiu os limites. Contrapondo, o estado normal é exatamente aquele que se encontra dentro dos limites aceitáveis pela sociedade. Esses limites, insisto, podem ser caracterizados por limites políticos, econômicos, religiosos, racionais, enfim. O que é simplesmente elemento para poder medir isso é aquilo que a sociedade vai estranhar, ela não consegue aceitar como algo comum, corriqueiro no dia a dia. Uma sociedade que está o tempo todo caracterizada pela violência, a guerra constante, daquelas que a gente ouve, por exemplo, no Oriente Médio, desde que a gente se dá conta de que o Oriente Médio está em guerra. Se a guerra caracteriza aquela civilização e ela acontece continuamente apenas naquela civilização, naquele povo, naquele lugar, o que a gente está dizendo, ela não acontece sempre em todas as épocas, em todos os lugares. Certo? Acontece naquele lugar. Mas é inegável que o ser humano, em todas as épocas, em todos os lugares, independente do que move os interesses desses seres humanos, eles estão vivendo violência. O Durkheim vai dizer, enquanto a violência é parte dessa relação social, ela é normal. O crime faz parte da relação humana. O ser humano sempre sobrepôs-se um aos outros, inclusive pela força física. Agora, se a sociedade inteira é caracterizada por isso, isso já não é mais aceitável. Isso foge os limites da sociedade. Mesmo nos conflitos de interesses, estabelecemos normas para reger esses conflitos. Se ele passou disso, é o que o Durkheim está chamando de fato social patológico, ou o que podemos facilmente caracterizar como estado patológico. Durkheim, então, enxerga que os fatos sociais, sendo desse jeito, criam em nós relações. As relações são sempre relações de dependência. Falando da relação social, então, o que encontramos é exatamente uma interdependência. A relação social é sempre uma interdependência. Essa interdependência significa, sobretudo, que nós precisamos uns dos outros. Significa que ninguém se faz sozinho. Ninguém nasceu simplesmente pronto, homem, ser social. Como ouvimos na outra aula anterior, havíamos a afirmação de que o homem, para se tornar homem, ele precisa assimilar as regras de convivência, o que a gente denominou na outra aula de processo de socialização. Essa interdependência está denominada por Durkheim de solidariedade. Por favor, tenha muito claro a seguinte ideia. Aqui é muito fácil, você aí estudando para a prova, lembrar do que a gente entende por solidariedade hoje. Ser alguém altruísta, fazer bem aos outros sem olhar a quem, dar uma cesta básica aqui, um pessoal que perdeu alguma coisa no enchente, providenciamos colchões, água, enfim, alguns suprimentos necessários para essas pessoas continuarem sobrevivendo.
Esta é uma forma solidária de agir também, mas não é desta ajuda mútua que estamos falando. Em Durkheim, solidariedade significa exclusivamente interdependência. Precisamos uns dos outros. Isso é a relação que estabelecemos uns com os outros. Construímos uma relação social. Durkheim vai dizer que essa solidariedade, essa interdependência, ela pode ser facilmente percebida na sociedade de duas maneiras. Uma, ele chamou de solidariedade mecânica. E em outra, ele denominou de solidariedade orgânica. A chamada solidariedade mecânica é assim denominada por Durkheim porque a interdependência que estabelecemos uns com os outros na relação social é uma interdependência de papéis muito semelhantes. Os livros didáticos normalmente apontam de maneira muito simplista. Vão dizer que a solidariedade mecânica ela é comum em sociedades pré-capitalistas. Isso quer dizer, onde a divisão do trabalho era muito pequena ou quase inexistia. Essa informação é muito válida, mas ela parece um tanto quanto superficial. Por quê? O que se quer dizer com mecânica em Durkheim é que a sociedade ela está baseada em papéis onde as pessoas fazem basicamente as mesmas coisas. Não tem uma pessoa responsável para trazer alimento para casa, uma outra que vai cuidar dos afazeres de casa, uma outra que vai cuidar da educação das crianças fora de casa, uma instituição. Tudo isso se dá no próprio conjunto. Portanto, quem cuida do alimento para trazer para casa pode ser exatamente a mesma pessoa que cuida dessas crianças, que faz a instrução ali nesse processo todo e que faz a relação com a sociedade como um todo. Quer dizer, a solidariedade mecânica para Durkheim indica que os papéis sociais são muito semelhantes. Existe aí uma dependência que é muito boa. Essa dependência gera em nós uma construção que não é individual. Ele vai chamar isso daqui a pouco, nós vamos ver, como consciência coletiva. Mas para distinguir uma solidariedade da outra, podemos chamar a orgânica como aquilo que os livros didáticos, acredito eu, que superficialmente indicam apenas como característica de sociedades capitalistas. O que o capitalismo faz? Ele fragmenta o trabalho. Ao fragmentar o trabalho, ele nos deixa especialistas em áreas. Cada um de nós entende muito de uma área específica. Eis as profissões. A partir daí, o que nós encontramos é o número maior de pessoas da qual a gente depende. Essa dependência ela é muito boa, porque gera uma coesão social. Quanto mais nós dependemos de outras pessoas, mais interligados nós estamos. Essa interligação, denominada interdependência, está nos estudos de Durkheim denominado solidariedade, e que é orgânica quando os papéis sociais são muito diferentes entre si. Há uma pessoa responsável por produzir o alimento, uma outra responsável para transportar o alimento produzido, uma terceira pessoa que vai comercializar esse produto, esse alimento produzido, uma outra pessoa que vai consumir esse alimento, comprar o alimento, há uma outra que vai preparar e assim a cadeia de dependência é muito maior. Isso é o que está denominado de solidariedade orgânica. Revendo nossos conceitos então, a solidariedade mecânica trata-se daquela parte da interdependência social em que os papéis sociais são muito próximos, são muito semelhantes. Ao contrário da solidariedade orgânica, onde os papéis sociais nessa interdependência são muito diferentes, passamos a depender no número maior de pessoas. Vejam só, isso nos traz a um conceito bastante significativo, ou melhor, a dois conceitos bastante significativos. São eles a ideia de coesão social e aqui nos interessa exatamente aquilo que o Durkheim vai chamar de consciência coletiva. O que é a consciência coletiva? Ela é nada mais, nada menos do que a construção que fazemos socialmente das nossas relações com os outros. Ela é uma tomada de consciência das nossas interdependências. A consciência coletiva ela se constrói agora sempre de maneira a ser maior
e sempre se sobrepondo a uma vontade individual, ao interesse do sujeito. Por quê? Como vimos no início da nossa aula, o Durkheim defende a existência da sociedade como um todo. E essa sociedade que vai definir o papel do sujeito. É essa sociedade que determina para o sujeito como ele é, como ele atua e age na sociedade. Não é o contrário, o indivíduo vai se fazendo, ele escolhe e ele acaba determinando o grupo a que ele pertence, as preferências que ele tem na sociedade. Aqui, o Durkheim está dizendo que essa sociedade constrói uma consciência que é coletiva, porque todas as nossas ações elas estão dadas pelo grupo. Nós somos exatamente resultado destas escolhas do grupo. Nós fazemos exatamente aquilo que o grupo acabou construindo em nós. Quer dizer, o tipo de pessoas que nós somos está, de uma maneira ou de outra, determinada por essa relação coletiva. Nome esse que o Durkheim está chamando de consciência coletiva. Onde isso nos leva? O termo coesão está dado de uma interdependência que ela não mais se separa. Quanto mais coesos nós formos, quanto mais dependentes nós estivermos uns dos outros, daquela interdependência chamada de solidariedade por Durkheim. Lembremos o termo, não é ser solidário porque fazemos ajuda mútua, é ter uma solidariedade definida como interdependência. Essa interdependência nos traz de volta ou nos conduz até o conceito da coesão. Estamos interconectados, dependentes uns dos outros. Durkheim, para entender isso melhor, passa a analisar algumas coisas, algumas instituições sociais. São eles: a escola, o hospital e alguns hospitais psiquiátricos. Chamemos de manicômio. O que temos aqui? O Durkheim começa a analisar isso sobre a seguinte perspectiva. Para ele, é preciso fazer uma análise do crime e do suicídio. Observem, por favor, Durkheim faz uma análise do crime e não do criminoso. Por quê? Para ele importa o fenômeno social, não o indivíduo, é o conjunto, sempre essa informação. Para ele importa o fenômeno suicídio, não o suicida. Eis que ele propõe, então, 3 formas de analisar esse suicídio. Partindo do princípio que o crime é um fenômeno social que acontece em todas as épocas, com todos os povos, isso é exatamente um fato social chamado por ele de normal. Esse crime, então, já está dado numa construção coletiva, tal como o suicídio. Só que Durkheim se pergunta, como acontece o suicídio? O que veremos na próxima aula são exatamente os 3 tipos de suicídio que podemos já elencar. O suicídio denominado egoísta, o suicídio chamado de altruísta e o suicídio reconhecido como suicídio anômico. A palavra suicídio, ela é apenas o elemento de análise, mas a palavra ou o termo pode ser facilmente substituído por um estado egoísta, pode ser substituído como uma sociedade altruísta ou um fato social anômico. O termo que aqui aparece é apenas para nos dizer que Durkheim está fazendo uma análise do fenômeno social. Insisto, voltando ao início da aula, para concluirmos esse tema. A sociedade existe primeiro, segundo Durkheim, e é essa sociedade que acaba definindo os indivíduos nas suas consciências individuais. E o que prevalece para essa sociedade é exatamente uma construção de uma consciência coletiva. A consciência, e eu repeti consciência, consciência, agora vejo aqui, vejam só, a consciência coletiva. Deixa fazer ainda em tempo antes da conclusão da aula, consciência coletiva, fazendo a devida correção. Por que consciência coletiva e não consciência? Estamos falando do conjunto de uma sociedade que se constrói facilmente por uma relação dos fenômenos sociais e não dos fenômenos individuais, das práticas que os indivíduos fazem isoladamente.
Durkheim vai mergulhar para isso, nos apontando inclusive características de cada um desses fenômenos sociais, porque importa a ele compreender o conjunto, repetindo, por mais que isso seja falar por diversas vezes a mesma coisa, a intenção é essa, entender que o Durkheim ele não valoriza simplesmente o sujeito, o que não significa que ele despreza o indivíduo. Ele está dizendo que esse indivíduo existe, o sujeito está aí na sociedade, mas ele é determinado pelo conjunto dessas relações que são os fenômenos sociais entendidos como o fato social na linha de raciocínio. Até a próxima, onde veremos exatamente esses 3 conceitos por aprofundar nos nossos estudos. Até lá!